Olá! Hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você tem a sensação de que você passa o tempo todo tendo que disciplinar o seu filho, tendo que apartar a briga dos irmãos? Parece que você só faz isso e acaba passando o tempo e você nem se dá conta da última vez que você se divertiu ou que conseguiu fazer alguma coisa, de estar perto deles. Se sua resposta for sim, você não está sozinho. Na maioria das vezes, muitos de nós acabam passando por isso também. A gente acaba esquecendo como que é bom ou quando foi a última vez em que a gente se divertiu enquanto família. O que a gente não pode esquecer é que nós somos fisicamente conectados para estar junto, para se divertir, para explorar. E se a gente for pensar na criação dos filhos de maneira divertida, numa criação de filhos divertida, essa vai ser a melhor forma que a gente tem de ensinar os nossos filhos sobre os relacionamentos, sobre a qualidade e importância dos seus relacionamentos. E a gente consegue prepará-los numa estimulação desses relacionamentos positivos e com as primeiras pessoas numa relação de sociedade que ele vai ter na vida, que são os pais, que são os irmãos, que são todos da família. É claro que as crianças elas vão precisar de limite, elas vão precisar de uma responsabilidade, mas isso não quer dizer que nós, enquanto autoridade sobre eles, não podemos nos divertir. A gente não pode esquecer disso. Porque quanto mais eles apreciarem essa relação com os pais, com os irmãos, com quem estiver dentro de casa, mais essas experiências se tornarão positivas e mais ainda serão valorizadas por eles a ponto deles quererem repetir isso futuramente. Então essas relações elas são extremamente importantes para firmar essa questão das relações positivas, das relações saudáveis e que ele vai tendenciosamente buscar isso. E você sabe por que isso acontece? Uma palavrinha, dopamina. Você sabe o que é isso? É um elemento químico que tem no nosso cérebro e ele é responsável por momentos agradáveis. Ele é um neurotransmissor que permite a comunicação entre as células e essas células recebem o que muita gente chama de jatos de dopamina, que quando alguma coisa agradável acontece, isso nos motiva a querer fazer isso novamente. Então é esse elemento químico da recompensa. E quando a gente une diversão e alegria, que são recompensadores, a gente tende a buscar situações, pessoas, tudo aquilo que vai trazer esse tipo de recompensa pra gente. Por isso que é importante a gente valorizar as nossas relações, principalmente quando a gente vai falar sobre as relações familiares, as relações entre os pais, as relações entre os filhos. Se essas relações são positivas, envolvem diversão, envolvem alegria, com certeza nós vamos querer repetir essas relações, essas situações, tudo aquilo que nos traz esse tipo de recompensa. Então, quando você brinca com seu filho, corre pela casa, sai rolando pelo chão, dá aquele galope de cavalo, enfim, quando você envolve toda uma diversão, uma atenção, ou você está explicando de maneira mais divertida alguma coisa, envolvendo, fortalecendo esse vínculo, você começa a estabelecer esses laços e ensina para eles que esses relacionamentos eles são cada vez mais afirmativos, cada vez mais recompensadores e também gratificantes. E aí você começa a produzir nele essa dopamina, liberar a dopamina nele. Ele vai reconhecer aquilo como algo agradável, como algo que ele vai querer repetir, que ele vai querer sentir novamente. Esse princípio do fator de diversão nas relações, ele se aplica também nas relações com os irmãos. Alguns estudos já indicam que a forma com que os irmãos vão se relacionar no futuro tem a ver com a forma com que eles se divertiram na infância.
porque justamente eles criaram essa relação constituída na alegria, na diversão, na cumplicidade. Então eles vão, apesar do tempo, apesar das situações que vão vir a acontecer com eles vão ter esses laços mais fortificados. Então, se você quer fortalecer e desenvolver melhor essas relações dos seus filhos enquanto irmãos, vamos pensar nisso enquanto uma equação matemática ou então numa balança, em que de um lado a gente vai colocar os conflitos, aqueles momentos de briga deles. E do outro, nós vamos colocar todo o momento de diversão, de alegria, de companheirismo que eles estão passando junto. Então, se a gente colocar mais nesse lado da balança a diversão, a alegria, estimular mais isso neles, consequentemente, os momentos de briga, de conflito, eles tendem a diminuir. Não vai acontecer, não posso mentir para você, isso não vai acontecer, de você conseguir chegar isso aqui a zero. Esses momentos de briga, de conflito, eles não chegam a zero. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê, tá? Mas, quanto mais a gente investir em um lado da balança, menor o outro vai ficar. E aí essas relações, elas tendem a se fortificar, a se fortalecer e trazer um resultado a longo prazo. E por que eu falei que esse lado da balança, a gente não vai conseguir deixar ele em zero? Porque, gente, o conflito, essa agressividade, essas brigas que acontecem entre as crianças fazem parte da socialização, fazem parte desse processo de socialização das crianças. Então, isso vai acontecer. Agora, a gente pode diminuir a frequência com que isso acontece. De modo geral, essa agressividade da criança, esses conflitos, essas brigas, elas, se a gente for ver, nada mais é que a forma que ela tem de se impor, a forma que ela tem de tentar ser ouvida, a forma que ela tem de defender, e de mostrar o ponto de vista dela. Ela, claro que ela não vai saber fazer isso da maneira correta. E aí a maneira com que vem para ela a emoção, ela vai extravasar isso. Mas não que necessariamente esse tipo de agressividade entre os irmãos é de briga, é porque um não gosta do outro e vai trazer esse conflito de verdadeiramente querer bater. Mas simplesmente uma forma rudimentar que a criança tem de querer se defender, querer defender o seu ponto de vista, a sua própria existência. Esse acaba sendo o único mecanismo que ela tem de conhecimento para lidar com as situações difíceis. Nós podemos observar que esses momentos de agressividade, esses momentos de briga entre as crianças vão acontecer normalmente porque elas não estão aceitando aquilo que está sendo imposto para elas. E aí está trazendo um desconforto, alguma coisa desagradável. E aí elas vão reagir. Então, qual é o primeiro passo que nós adultos devemos ter ou devemos fazer para lidar com essa situação? Primeiro de tudo, acolhimento e entendimento do pensamento e o sentimento que está por trás dessa agressividade. Fazendo isso, a gente vai ajudar a criança primeiro a se acalmar, e a gente vai entender o que está acontecendo e a gente começa a ensiná-la a fazer a autoavaliação dos seus sentimentos, que é a inteligência emocional. A gente começa a mostrar para ela, ou tentar mostrar para ela, como que faz para ela identificar isso que ela está sentindo, nomear essa emoção e depois entender que foi porque ela estava se sentindo assim que ela está se comportando dessa maneira. E a gente, nesse meio tempo, a gente pode mostrar ou perguntar para ela de outra maneira, que outra maneira ela pode estar se comportando ou conseguindo agir de uma maneira diferente dentro da mesma situação. A gente começa a conduzir um processo de educação nessa inteligência emocional. E aí, com diversão, com calma, com paciência, a gente pode estar mudando o estado mental dos nossos filhos.
nesses estados em que eles podem muitas vezes ficar empacados numa raiva ou num processo desafiador, a gente pode ser esse agente, né, e que vai fazer com que essa mudança emocional e essa mudança mental possa acontecer. O nosso estado mental de nós pais, nós adultos, pode influenciar no estado mental dos nossos filhos, podendo transformar toda a chateação, toda a irritabilidade em diversão, em risos e muita conexão. Então, é isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Curta as nossas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos e troque também as suas experiências conosco. Espero por você no próximo vídeo.